Olá, boa noite. Hoje, pela segunda vez, né? Já estamos aqui ao vivo, uma live muito especial. Vou esperar a Cris entrar por aqui, ela já tá entrando. Deixa eu colocar ela aqui. Minha parceira, né? A gente tem bastante coisa para falar hoje sobre autoestima aqui para vocês. Ai, que bom que muita gente está Oi, chegando. Oi, tudo Cris! bom? Ai, feliz ano novo Feliz oficialmente, que ano a gente tá novo, que se vendo. saudades. Eu A gente nem se também. viu. Esse ano não deu para se ver. A gente quase viajou juntas, mas aí vem, né, as As, incertezas da vida, né? as incertezas, os convites da vida. Mas tudo bem, um dia atrás do outro e vai dando tudo certo. É isso mesmo. Cris, obrigada por aceitar o convite. Eu sei que as pessoas estão voltando agora a trabalhar. A gente está assim, em cima da hora, convidando pessoas para a live. Ainda nem consegui, de fato, fechar, né, o de amanhã. Ah, deixa eu colocar o tema aqui. Nós vamos falar sobre autoestima, tá? Autoestima tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta. E deixa eu colocar aqui, fixar. Pronto. E com isso, a gente vai apresentar, né, o nosso as, o mascotinho Tá aqui. aqui. Esse meu, o maiorzinho desse tá lá no consultório, então eu tenho esse aqui também, que é um E eu tô com outro. mais A gente tá esse e cheio de mascote. aquele muito fofo, que tá todo mundo me perguntando daquele as, viu? Esse aqui, né? Uhum. Esse é Lindo. uma gracinha. Então, esse aqui foi uma artesã. As pessoas também estão me perguntando: dá para comprar? Dá. Ela que faz, é personalizada, a Andrea que faz, né? Ela olha o capricho do sapato, Ai, né? eu Ela amei coloca essa sola. sola, é uma fofa. E ela explicou até num stories dela esses dias que ela falou assim: Meu Deus, por que que essa ilustradora colocou bolinhas no cachecol do As? Que não tinha bolinhas no tecido que ela tinha e era muito parecido. E aí, o que que ela fez? Ela desenhou essas bolinhas. Bolinhas por bolinhas. Bolinha. Isso é capricho, hein? Então, é Capricho, bem dedicação, cuidado e talento, né? Talento. talento, exatamente. Bom, gente, então as pessoas estão entrando aqui. Boa noite para todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho não só do livro, tá? A gente vai apresentar o livro da autoestima de A a Z. Nós vamos apresentar recursos para trabalhar a autoestima, tanto com esse livro, como também como a gente pode explorar de uma outra forma. E a gente cria muito essa interação sobre a autoestima, né? Teve até uma pessoa, Cris, que me mandou uma mensagem hoje perguntando assim: Yara, tem algum livro que você indica para eu ler, para eu aprender sobre autoestima, né? Aí eu até dei uma procurada aqui, tem um que está no consultório que eu não achei, mas que com adulto eu gosto muito, que eu acho que você conhece. É dessa coleção Caderno de Exercícios, né? Uhum. Tem vários, olha, os meus são tudo com post-it. Então, são vários temas, por exemplo, esse aqui é da comunicação não verbal, esse cuidar de si mesmo, que não deixa de ser, né, o autocuidado, quer trabalhar a autoestima. Então, ele é bem pequenininho. E o que eu faço? Olha, ele é cheio de exercícios. É um caderno realmente de exercícios para você trabalhar com você mesmo. Eu compro esses cadernos e dou para os meus pacientes, para os adolescentes, para algumas famílias, né? Então, para superar crises, né? Para cultivar a alegria de viver, que também está relacionado. E tem um que é para fortalecer a autoestima, né? Para trabalhar a autoestima. Eu não estou com ele aqui, ele está no consultório, mas esse é bacana a gente falar, porque a autoestima, ela envolve vários assuntos, né? A autoestima, a gente está relacionado, assim, com o autocuidado, com o seu afeto, né? Com conhecimento. Então, o que que a gente, né, tomou cuidado aqui quando a gente construiu, né, esse livro? Ele é um livro infantil? Com muitos recursos, desenhos, mas tudo tem um porquê, tá? Então, primeiro que ele é um duende, que é algo assim que não fica tão infantilizado, que os adolescentes gostam, né, Cris? Sim, e tem as características singulares, né? Porque
ele é um duende, eles têm a orelhinha grande, tem as características até que a gente tem que trabalhar também na nossa autoestima, que dentro da nossa autoestima tem também a questão da nossa autoimagem para trabalhar a questão da aceitação, que é um tema que a gente tem que trabalhar muito até com jovens. Então, acho que tudo isso foi pensado aí para desenvolver o autoestima, porque o que você disse, a autoestima envolve muita coisa, né? Envolve nossa autoimagem, nosso autovalor, nosso desenvolvimento da autoconfiança. Então, a partir desses temas, né, do livro, eu acho importante que as pessoas peguem o livro, né, e vão ampliando o conhecimento que elas têm aí de cada tema, né? Porque não é apenas ler o livro, né? É entender cada situação e trazer para a reflexão da sua vida, né? Porque a gente, já li o livro, acabou. E nosso objetivo, né, Yara, com esse livro, acho que como todo material que a gente faz, a gente tem um grande objetivo, né? Acho que é um dos maiores deles. É fazer com que as pessoas pensem, trazer a reflexão e não só a informação. Então, tanto na animação, como no Corujas, como no As, como outro material que já está vindo, você já está com todos eles aí, né? Tô com uma bagunça aqui que você nem imagina. Todos esses materiais, a gente traz a possibilidade de cada um, para que cada um olhe para dentro de si, né? Para trabalhar essa reflexão, né? Então, a gente até faz perguntas das corujinhas, né? A gente, como que você desenvolve o seu bem-estar? Do animação, a gente pede para as pessoas desenvolverem meta. E eu acho que a melhor coisa para a gente aprender é a gente praticar. Porque eu falo que por informação a gente tem muita. O mais importante é a gente pegar aquela informação e ver o que tem a ver com a gente. E essa é uma das propostas do AS, quando a gente sugere lá no final do livro, né, para que cada um preencha o que faz sentido para você. Porque o que faz sentido para mim pode ser diferente do que faz sentido para você, né? Como que você trabalharia sua letrinha A, sua letrinha B, porque aí, assim, não é só, a minha letra A pode ser o abraço, a minha letra F pode ser a família. Sim, mas o que da sua família que ajuda na sua autoestima? O que esse abraço ajuda no seu dia a dia, na sua autoestima? Então, além de você falar a palavra, ainda você vai pensar no quê? Em qual atitude? E, lógico, praticar, né? Porque, como a gente diz lá no livro, a autoestima tem a ver com nossos sentimentos, e nossos sentimentos são instáveis, a gente não tem uma estabilidade. Eu até trouxe algumas dicas aqui também, né, como a gente prometeu, de uma atividade para criança, uma para adolescente e uma para adulto, para a gente estar trabalhando, para estar refletindo assim, sobre a autoestima de uma forma assim, bem simples, e lúdica e né, divertida, até como eu falo no curso de regulação emocional, de uma forma bem divertida. Porque esse é o intuito, né? Ele é um livro atemporal, então ele está escrito aqui que ele não tem idade, né? Por quê? O que o AS faz? Ele passa de A a Z por todas as letrinhas do alfabeto, né? Então aqui tem como você usar esse livro, né? A apresentação dele, ele falando sobre ele, né? E aí ele passa em todas as letrinhas falando quais são as palavrinhas que auxiliam ele a se sentir melhor com ele mesmo, a ter essa estima, né? Esse eu gostar de mim. Então, o A, por exemplo, é admiração. E aí a gente já pode trabalhar só em uma sessão a questão da admiração. O que você faz, quais são seus pontos fortes aqui? Ele fala, eu gosto de olhar no espelho, né, identificar meus pontos fortes. E aí a gente trabalha ali com a criança, quais são seus pontos fortes? Quando ela entende o conceito, ela traz rapidinho. Mas, gente, com os jovens, né, e adultos, você vê que tem uma dificuldade em nomear. Então, eu sinto que você voltar em algo, né, ali, um livro infantil, para trabalhar com adulto, né, que é muito dessa nova livroterapia que logo, logo vocês vão ficar sabendo, que é novidade, como utilizar o livro infantil para trabalhar várias questões com os adultos, como, né, tocar. Por quê? Porque quando ele é apontado ali, né? Tem um livro infantil na frente dele, primeiro que a gente já se sente acolhido, tem esse, né, abraço, essa nostalgia da infância, esse aconchego da minha criança interior. Mas aí eles começam a perceber o quanto é difícil nomear, né, as palavrinhas que podem te ajudar. E aí, Cris, acho que a gente pode começar talvez com as crianças, né? De falar sobre autoestima, porque a autoestima, então, ela pode ser trabalhada de diversas maneiras, né? Trabalhar com autoconfiança. Cada letrinha
é uma ação que vocês podem desenvolver. Por exemplo, o B, que é a bondade, vocês podem plantar uma plantinha com a criança, fazer ela, né, sentir que fez algo bom para a natureza, para o amigo. O E aqui, o nosso, ele está falando que é a questão da elegância. Quando ele se sente elegante, ele se sente, né, com uma autoestima elevada. Mas a gente pode também trabalhar o quê? Né? Várias outras palavrinhas com E, por exemplo, me sentir eficiente, né? Me sentir eficiente, né? Me especial, quando eu me sinto especial. E a gente vai ampliando, então, essa questão, né, para cada um e trazendo, né, o seu repertório. E o que eu gosto muito, Cris, de sair um pouco com a criança, né? De sair só do livro e trazer um pouquinho o concreto para eu conectar e para eu também estimular esses caminhos neurais, né? Eu tenho maior conexão, então quando eu estou com o livro, eu estou apenas ali vendo, mas quando eu olho com atenção, eu posso ver as palavrinhas, eu vejo que aqui ele é diferente, ele tem um brilho ali, olha, na palavra, eu posso sentir o cheiro das folhas, né? Explorar mesmo. E aí eu posso ter palavrinhas, né? Eu tenho esse saquinho aqui, que eu comprei já pronto, que são várias, tem letras e números, então dá para você trabalhar também a questão de quantidade com as crianças. E você pode sortear uma letrinha nesse saquinho, e aí a criança vai falar o que, né? Ou o adolescente também, porque também funciona, né? Trabalhar com esses recursos com adolescentes, sair um pouco da mesmice, eles também gostam muito, né? E eles não se sentem só lendo um livro que às vezes tem essa resistência, né? Eu acho que essa questão de mexer em outro material é bem legal. Você falou, Yara, um pouquinho da proposta de olhar o livro, né? E a gente teve também, eu acho que muitas pessoas a gente não sabem, essa página aqui, que é muito legal, né? Porque não é só ler um livro, a gente já começa aqui nessa página pedindo para encontrar a palavra autoestima, né? Quem tiver o livro depois, gente, a UAS já convida aqui para encontrar a palavra autoestima. E no final do livro, tudo para a gente aqui tem um propósito, até trabalhar a atenção, um pouquinho, olhar o livro de uma outra forma. Aqui a gente vai encontrar o nome do as. Quantas vezes a gente encontra o nome do as? E assim, você está falando da criança, e eu acho que isso ajuda também muito no letramento. Vamos pensar que uma pessoa me fez essa observação, né? Que foi o nosso propósito também, eu escrever o livro e a pessoa me deu... Eu adoro receber os feedbacks dos livros. Gente, pode mandar para a gente, né? Pode. Crítica, coisas positivas, porque tem mais material aí sendo produzido e é importante. Mas uma pessoa falou assim, Cris, eu adorei, porque os textos são pequenos, né? E eu falei, esse foi nosso propósito, né? Trazer textos curtos, e trazer reflexões para que cada um pense na sua autoestima. E também trazer a letra em evidência, porque eu trabalho também em escola. Gente, dá milhares de projetos, tanto de desenvolvimento para a parte pedagógica, para quem trabalha em escola, como de habilidade socioemocional. Então, eu gostei muito desse retorno. Nossa, um livro é gostoso de ler porque ele tem textos curtos. E aí, associar a esses materiais, como você está falando aí das letrinhas. Então, me conta o que você faz com as letrinhas. Então, esse aqui é um saquinho, né, de letrinhas de EVA, e tem números também. Tem também mais, menos, onde a gente pode trabalhar também a questão de contas, né? Então, você trabalhar com esse material, ele auxilia para deixar mais legal e convidativo para a pessoa ir lá interagir com o livro, né? Então, vamos lá. Vamos pegar uma letrinha. B, né? O que me ajuda na minha autoestima com B? Uma criança falou assim para mim, bicicleta. Ela é, porque andar de bicicleta mostrou a minha superação, o meu medo que eu tinha, né? A minha coragem. Olha que coisa, né? Que vai aumentando ali, refletindo. Então, usar as letrinhas, ele é bem bacana porque você transforma o livro em um jogo. E aí você acaba, né, proporcionando o maior engajamento da criança, do adolescente, para não ficar só naquela coisa né, de ir no psicólogo e ler, e mesmo em casa. Né? A gente pode... Vamos ler um livro, vamos jogar um joguinho do livro, vamos pegar uma letrinha.
Em casa, além, né? Isso aqui é muito bacana, é bem baratinho esses recursos, 15, 20 reais em várias lojinhas, com várias letrinhas e tudo mais. Mas o bacana que eu acho que poderia fazer em família é cada um construir a sua letrinha. Então, esse daqui é, né, próprio papelão, caixa de papelão que chega, né? Eu recorto aí algumas letrinhas, eu peço para as crianças recortarem as letrinhas, né? E aí você vai recortando aqui, vai construindo, põe um saquinho, sorteia, né? É até uma forma muito bacana também, Cris, que falaram, né? Eu tive esse feedback também dos textos curtos, que auxilia para você usar no consultório com a criança, mas também na parte de alfabetização. Tem algumas palavras mais difíceis, mas o professor, ele pode usar o ABC para já ir construindo esse propósito. Então, essa semana nós vamos passar pela toca da bondade, do B, né? Nós vamos agora na casinha da letra C, o que que ajuda a gente? Então, a gente vai cada vez mais passando, né? Ampliando essa questão. E Então, aí eu perguntar um acho que a monte gente de... amplia também de um jeito, né? Era bem legal. Por exemplo, a gente está falando de autoestima. O meu consultório é o brincar. Né? E é verdade, e assim, por que o brincar? Eles não falam só da autoestima, eles falam da alegria, né? Então, olha quantas coisas a gente vai relacionar. Brincar te traz Uhum. da imaginação, da curiosidade. Então, se a gente pensar que o tema autoestima, ele tá ali, mas ele dá margem para tanta coisa, né? Para tantos recursos, né? Tanto da alfabetização, como até de atividades do bem-estar. Gosto muito de associar o livrinho do Asco, os baralhinhos da coruja, que também Uhum. traz as atividades de bem-estar e as crianças adoram. Né? É. Porque tanto na coruja como aqui tem também a nossa palavrinha gratidão. É, Né? sim, né? E associar faz muito bem, porque a gente acaba o quê? Ampliando essa forma de utilizar e reutilizar um recurso, né? Mas o que que é importante a gente falar? Então, é um livro que fala sobre autoestima, ele é atemporal, né? Mas o que que é, então, trabalhar a autoestima? Como a gente pode trabalhar a autoestima? Esse livrinho, né? O livrinho do AS, ele traz de A a Z, né? Várias formas, várias palavrinhas que ele nomeia que trabalham, que auxiliam ele a se sentir melhor, né? Mas a gente também pode ampliar, né, essa forma de trabalhar como verificando qual é o autoconceito da criança, onde que ela tem os desafios. Então, por exemplo, já chegou muito no consultório crianças com agressividade, com, né, comorbidades, mas que eram relacionadas à dificuldade de aprendizagem. Então, no momento que, por exemplo, teve uma criança que chegou ali que ele estava muito batendo nos amigos, não se sentia pertencente, por quê? Porque a gente descobriu que ele tinha, né, um processamento auditivo ali deficitário, precisava de uma reabilitação, né, de uma fono, para conseguir aprender. Ele não conseguia aprender, ele tinha uma limitação, então ele se sentia o quê? Com uma autoestima baixa, e aí começou a gerar agressividade, né, na sala de aula. Então, esse livro, ele também trabalha, querendo ou não, esse pertencimento escolar, né, passando de A a Z, que proporciona você identificar as letrinhas para auxiliar nessa parte de alfabetização. Mais um outro, Cris, que eu separei muito legal aqui, porque até pensando nessas perguntas, como eu posso trabalhar a autoestima com criança e adolescente e adultos? Então, muitas vezes a gente vê que a autoestima está relacionada à baixa autoestima, não só com o seu autoconceito não adequado, né? Com a gente tem ali distorções, pensamentos distorcidos, né? Mas também a gente tem deficiência cognitiva, dificuldade de aprendizagem, de elaborar, de aprender. Então, esse aqui é um livro que eu gosto muito para adolescentes e adultos, que chamam Aprendendo a Aprender para Crianças e Adolescentes. Na verdade, crianças e adolescentes, mas eu vou te falar porque até para adulto, porque a autora desse livro, ela tinha muita dificuldade de trabalhar com exatas, né? E hoje, gente, ela é uma engenheira, né? Trabalha hoje com exatas, ela fez tudo para poder
fugir de exatas. Ela se formou em línguas, né? Ela fez letras lá nos Estados Unidos e ela falava muito bem russo. E aí ela foi trabalhar na CIA. E aí trocaram ela de cargo, né? E ela teve de novo que lidar com a matemática. Então ela ensina como era. Se ela fala, se eu aprendi e me tornei uma engenheira e hoje eu trabalho com cálculos, qualquer um pode se tornar com esse método. Então é bem bacana porque autoestima não é só você trabalhar isso, é você identificar na pessoa que está ali na sua frente quais são as deficiências, quais são as oportunidades que você pode ampliar. Para quê? Para trabalhar autoconceito preservado, para trabalhar autoconfiança, né? Para trabalhar uma vocalização ali, a forma de falar, de comunicar, uma autoescuta, para você não trazer tantas distorções, crenças que limitam. Então, é um leque de possibilidades que você tem de atuação para trabalhar a autoestima. Acho que é importante aí a gente falar, quando você falou disso, que assim, faz parte da nossa autoestima. Uma pessoa com boa autoestima, ela reconhece suas capacidades e suas dificuldades e tenta melhorar. Isso é bem legal. Uma pessoa com baixa estima, além dela não ter consciência dos próprios valores, ela ainda, quando se depara com alguma dificuldade, o que ela faz? Ela deixa de agir. E além da autoestima, também afeta o quê? A autoconfiança. E aí, o que vem também, que também é um dos itens aí da nossa baixa estima, a preocupação com o que os outros vão pensar da gente. Né? Então, o que os outros vão pensar de mim? São pessoas, às vezes, mais defensivas. Então, é muito importante, né, como você está falando das dificuldades, e achar, a pessoa com autoestima só tem qualidades? Não. A pessoa com autoestima tem aceitação das suas dificuldades. Isso. E aí ela tem mais força para ter o quê? Persistência e superação, ou até resiliência e achar novos caminhos. Uhum. Exatamente, né? Mais eu me conheço, mais eu aceito minhas dificuldades, minhas facilidades, mais eu desenvolvo meu amor próprio, né? Melhor fica a minha autoestima. E já me perguntaram assim, Cris, e uma autoestima muito alta, né? A pessoa fica se achando, e eu sempre falava, né, Yara, que às vezes os meus filhos brigavam contra, falavam, você está se achando. Eu falava, é melhor se achar do que se perder. É. Nesse sentido, não de ser prepotente, arrogante, mas assim, a gente precisa também descobrir o que a gente tem, né? Quando você se acha, assim, não para você passar por cima de ninguém para ser arrogante, prepotente, você acaba dando valor. E às vezes as pessoas falam, olha, fulano, ele dá muito valor para ele. Nossa, ele fala das qualidades deles. Tem pessoas que estranham os outros falarem das próprias qualidades. Gente, a gente tem que falar mesmo. Né? Lógico, a gente tem que ter com humildade, mas eu acho que isso é muito bom. E isso também é um sinal de baixa estima, quando eu não consigo falar das minhas qualidades. Por exemplo, eu falo assim, nossa, Yara, como você é competente para trabalhar com criança. Ai, não, Cris, imagina, não, imagina. Entendeu? Você não aceita isso para você e você também nem consegue receber esse elogio. Então, olha como as coisas vão puxando e como você falou, tudo isso vem da onde? Onde se começa o processo de autoestima? É formado da gente desde a infância. E como que a gente forma uma boa autoestima nos nossos filhos? Eu acho muito importante a gente pedir primeiro que os pais olhem para a própria estima. Não é verdade? Então, sempre que a gente trabalha com uma criança, a gente trabalha com a família. É muito difícil a gente trabalhar só com a criança. Então, fazer um exercício de autoestima com a família é bem legal. E hoje, você, de manhã, né, você estava falando um pouquinho da live, e você falou do plantar, né? Estou até com o meu feijãozinho aqui, ó. Né, que Então, plantar. a minha sementinha tá lá. Nossa, tá O enorme. meu. O meu tá assim, esse tá pequeno, do Vitor tá enorme. E aí a gente fez, e a gente também relacionou com essa metáfora, a gente fez aqui pro Asa a sementinha assim da autoestima. É um feijãozinho que vem com uma palavrinha. Tem o amor, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tem a palavrinha do as. A Cris Né? achou, gente, uma pessoa que faz, né? Ela pega um feijãozinho e ela estampa, né, as palavrinhas. Ela fez as palavrinhas do livro, né? E a gente perguntava, eu no final do ano, eu falava, o que você deseja para 2021? E as crianças escolhiam, né? E plantavam seu feijãozinho. E eu vou mostrar um aqui,
que é muito bonitinho, que minha paciente me mandou essa semana. A Ai, eu dela, vi. ela queria Bom, comer, lembra? A dela é fé. é Então, olha, quando fé. o feijãozinho nasce, ele nasce com a palavra, que aqui tá de ponta cabeça, né? Ele nasceu ali, mas é fé no feijãozinho. Ela queria trabalhar a fé, ela escolheu o as da fé, né? E plantou ali o seu feijãozinho e nasceu com o nome. Então, é muito Nasce bonito. com nome, acho que o meu já caiu, ó. Eu estava aqui. Minha palavrinha já caiu e está suja com a terrinha já. Mas, assim, eu acho que é uma atividade muito simples, né? Muito gostosa para se fazer em família e que dá para explicar muito o processo de autoestima. De fazer Sim. essa metáfora, né? Do plantar, do regar, do esperar, do crescer e fazer junto com a família. Eu gosto muito, porque os pais também ajudam, não só os filhos, a estima dos pais. Então, Uhum. por isso que é muito legal fazer esse processo com a família, né? Quem fez o feijãozinho, eu passo aqui para vocês, né? O telefone foi a Simone, depois eu passo aqui o Insta dela, foi a Simone que fez o feijãozinho. Aí eu passo aqui, aqui tem E bem, só que aí a a gente gente pode pediu para fazer pôr o assim, as e Cris. tem um bilhetinho aqui nosso, né? É fofo. A gente pode fazer o seguinte: quando terminar a live, tudo que a gente apresentou aqui, os livros, o próprio As, que tem muita gente perguntando quem é artesã, né? O feijãozinho, a gente tira foto, você me marca, Cris, para eu compartilhar também. E aí vocês têm um contato, né? E que revejem também o material. Tem uma dúvida aqui da Débora, ela tem, né, todos os materiais, ela quer saber como que trabalha o Corujas com as. Débora, são muitas técnicas que a gente fez em conjunto. Cris, eu vou fazer 3 semanas de live. Você topa voltar daqui 2 semanas, talvez no final da segunda ou na terceira, para a gente fazer só as técnicas, os recursos terapêuticos com a gente Volto com apresenta alguns prazer. E com tem um corujas em desafio para você ação. também, a gente fazer uma aula sobre tudo isso, né? Porque assim, tem bastante gente pedindo, né? E quando vocês vão falar mais sobre os materiais? Porque são muitas técnicas mesmo. Só do animação, a gente fez uma aula, você lembra? A gente fez aí um curso do animação, Nós temos um né? curso de mais de 4 horas, né? Tinha o quê? Uns 20 recursos, né? Para você trabalhar diversos temas com animação. Mas acho que a gente pode fazer também uma live, pelo menos mostrando, né, para Débora aqui, quem não viu, porque tem também nos destaques. Se vocês entrarem no IGTV, no dia que a gente lançou, tem bastante coisa, muitas ideias que vocês podem conseguir aqui, né, no perfil. Mas a gente faz também, Cris, então, na última semana, porque eu estou pegando todas as sugestões e estou montando um cronograma. E aí, a última semana vai ser uma semana de recursos terapêuticos. A segunda semana, né, e a última também. Então, acho que a Mais gente uma pode. dica para Débora, né, Yara? Assim, por exemplo, Uhum. você pode. Eu estou sem as minhas corujinhas aí. Sorteie uma carta para mim, por favor, da corujinha. Vou sortear. É uma para a gente pensar. Porque a gente, como falando, a gente não precisa só ficar em cima do livro. Essa carta fala sobre o quê? É. Sobre o Então, relaxamento? aceitar as situações e emoções, o que leva a enxergar como realmente são. Faz com que tenhamos clareza para fazer as escolhas e ter atitudes. Então, você tem algum medo que não aceita ou tem alguma vergonha? Como você pode lidar com esse medo de maneira diferente? Isso. Então, a gente está falando de aceitação de emoção, de autoconhecimento, que também a gente pode associar isso com a autoestima. Então, as corujinhas, o propósito das corujinhas vem para trabalhar, além de encorajamento, autoconhecimento, ela vem para trabalhar situações que trazem o bem-estar. O Uhum. bem-estar é a gente estar numa condição boa, assim, né? O bem-estar é uma pré-emoção, ela não é emoção. Então, quando a corujinhas, elas propõem essas atividades, surge na nossa cabeça várias outras atitudes que a gente pode ligar com o livrinho. Por exemplo, eu estar me sentindo mais relaxado, eu aceitar minhas emoções e ter um bom autoconhecimento, pode ajudar no meu bem-estar e pode ajudar na minha autoestima? Pode, né? E a Uhum. gente, às vezes, dá atividade para o AS. As crianças adoram pedir, né? Criar atividade para o AS, porque como é Uhum. projetivo. Então, o que que você É. acha que o AS gostaria de fazer, além disso, para que melhore a autoestima dele? Porque quando a gente não consegue falar da gente, é o que eu disse, é muito fácil falar sobre o bonequinho.
Então, eles usam a corujinha para dar uma missão para o as, eles falam que o as deveria fazer, e aí, como é projetivo, a gente vai criando também missões, né, planos que eu chamo de plano semanal para as crianças. Então, essa semana você vai fazer igual o as, né, na sua casa, ou com seus colegas. Então, assim, a gente vai relacionando. Porque todos os materiais, né, acabam visando, assim, esse autoconhecimento, esse bem-estar, e, consequentemente, a gente vai se sentindo melhor com a gente e nossa autoestima vai estando melhor. Né? Exatamente. E também, assim, o baralho, ele vem, Débora, né? Como você já sabe, com as 6 emoções básicas. Então, qual é uma outra forma de você trabalhar a autoestima em qualquer idade? Ampliando o seu repertório emocional. Quanto mais a criança ou adolescente consegue nomear o que sente, qual emoção sentiu, né, o seu sentimento, consegue trabalhar a sua tríade cognitiva, pensamento, sentimento, né, comportamento. Quanto mais eu consigo linkar, né, essa questão, ampliar esse vocabulário emocional, mais eu consigo acolher a minha autoestima, né? Fortalecer a minha autoestima. Então, quando a gente traz esses recursos de sentimento, a gente está já fazendo um trabalho para fortalecer a autoestima. Como são 56 corujinhas de ações de bem-estar, né? Por exemplo, praticar um esporte gera um bem-estar. Né? Você ter confiança no esporte, praticar todos os dias, você vai se sentir, né, pertencente àquele grupo, enfim. Uma superação no esporte, né? Uma superação, igual o B de bicicleta, né? Aquela criança, ela escolheu o B de bicicleta, porque quando ela conseguiu andar de bicicleta, ela se sentiu muito bem, ela sentiu com a autoestima dela muito preservada, né? Então, como eu tenho aqui 56 atitudes de bem-estar, né, e de reflexões, onde eu coloco as crianças, os adolescentes para escolherem alguma para praticar, eu já estou trabalhando a autoestima com aquele paciente adolescente ou com os nossos filhos, né, no nosso dia a dia. Você falando de adolescente, Ari, trouxe assim, às vezes os adolescentes têm mais dificuldade, né? O livro parece uma coisa de criança, eles não querem falar deles, têm uma certa resistência, não sabe o que está fazendo na terapia, está lá porque a mãe mandou, né? Estou aqui só porque minha mãe quer, mas apesar de nunca faltar aí direitinho. Então, mais uma brincadeira que eu trouxe aqui, que eu faço muito que os adolescentes gostam, é porque muitas vezes quando você pergunta assim, por exemplo, você fala assim, Yara, me fala do que ajuda a sua autoestima. Mas não vou falar para ela, né? Então, os adolescentes ficam um pouco assim, né? Então, a gente brinca de stop. Olha, gente, é bem gostoso porque, assim, tudo que você tem que pensar rápido e você vai produzir resposta porque você vai querer ganhar de mim, é bem legal. Né? Então, esse stop, que eu brinco que é o stop da autoestima, ele fala primeiro emoções. Então, eu trabalho com a roletinha, a gente gira aqui a roletinha, então caiu aqui na letra F. Uma emoção com a letra F, uma qualidade sua com a letra F, porque eu também já estou trabalhando a questão da autoestima e do alto valor e de reconhecimento. Dificuldades que você tem, ou defeitos, como diz meu paciente que quis escrever a palavra defeitos, então a gente fez a folhinha assim. O que ajuda na minha autoestima, olha só. Né? Então, assim, eu vou além do livro e o que atrapalha a minha autoestima. Então, eu faço esse jogo, depois eu também posso mandar foto aqui, que eles adoram, porque, e assim, sai conteúdo. Por que sai conteúdo? Porque eu tenho que correr. E não é uma coisa direta, cara a cara. Então, é uma brincadeira, é lúdico e descontraído, faz a gente pensar, refletir e produzir respostas. Isso é uma técnica muito legal com adolescente. A gente fazer brincadeiras com tempo e um pouco competitivas, um pouco, né? Porque, por exemplo, se eu falar para você o que faz você se sentir confiante? Isso não, isso não, isso não. Mas eu falo, você tem 10 segundos para me falar 5 coisas que te faz se sentir confiantes. 10 segundos? Aí eles vão falando até às vezes qualquer coisa, mas eles vão produzindo. E às vezes o que eles falam, aí a gente para depois para perguntar, nossa, mas isso faz sentido para você? Faz. Isso eu falei por falar. E o que é muito interessante quando a gente joga com eles, e eles não têm o conteúdo, isso é uma coisa muito interessante, eles começam a copiar o nosso conteúdo. E quando eles começam a copiar o nosso conteúdo, né, eles começam, por exemplo, uma vez eu estava jogando com uma menina que foi muito interessante, eu estava jogando o jogo da coragem e confiança. E aí, assim, ela queria ganhar. Então, assim, o que você faz, 5 atitudes que você faz para a sua saúde. E aí eu comecei lá, falar um monte de coisa que eu não fazia, né? Mas também eu queria ganhar o jogo. E foi aí que eu me toquei em algumas coisas que precisava fazer.
E ela começou a copiar minhas respostas. Aí no final eu falei, mas você faz isso? E aí ela falou, eu vou começar a tomar água, eu vou começar a fazer ginástica. Ela não tinha respostas, mas ela começou a copiar as minhas. E eu jogando com ela e produzindo respostas rápidas, eu percebi que eu estava falando um monte de coisa que eu também Uhum. poderia aprender. Então, o stop com adolescente funciona muito, é bem legal, tá? Pode mudar aqui, mas eu gosto muito do que ajuda, o que atrapalha aqui minha autoestima, tá? Tem outras É ótimo. possibilidades também. Maravilhoso. E aí, o que que a gente tem também que pode auxiliar no livro? A gente tem uma lista de apoio, né? Então, Isso por mesmo. exemplo, aqui o A do AS é admiração, mas ele poderia escolher abraço, acreditar, aceitação, apreço, afeto, apego, afeição, amor próprio, a própria amizade, assertividade, atenção, acolhimento e alto astral. Então, a gente traz uma lista de apoio que não é para olhar de imediato, mas pelo menos para Ah, poder depois dar uma ideia, né, de outras palavrinhas que poderiam auxiliar também, né? e É sabe, assim, excelente, Ari, o que Cris. atrapalha Hum. na minha autoestima é muito legal, porque uma adolescente falou amigos tóxicos, né? Ou ela falou eu não saber dizer não. Olha que legal essa consciência, porque ela não está falando só no que Sim. ajuda, ela também falou coisas que ela percebia que ela poderia fazer diferente. Então é uma atividade bem, bem E legal estava para os listando, adolescentes. né? E simples, né? Um papel, eu falei que Muito hoje a legal. gente traz assim, dicas simples, um papel e uma caneta e vamos lá. Né? Simples, que dê para reproduzir, igual as letrinhas. Não tem uma letrinha ali de enviar, tem outro de letrinha que eu tinha deixado aqui. Ah, aqui, ó. Né? Esse da Xalingo. Também é um joguinho que é bacana, a gente pode deixar todas viradinhas, fazer um sorteio, né? São letrinhas aqui maiúscula, minúscula, então você já consegue trabalhar a alfabetização para poder conectar ali. Dá para você, não precisa não necessariamente comprar um recurso. Se é um recurso que você vai utilizar de diversas maneiras, é legal ter, porque querendo ou não é o concreto que vai, né, conectar. Mas pode ser que você construa, né, com o próprio papelão, como eu mostrei aqui, né? Põe, desenha e recorta ali a sua letrinha, fica uma coisa bem bacana, né? Formar Também, Cris, palavrinhas, eu né? O separei aqui. acróstico, lembra que a gente falou do É, acróstico do nome também? Né? No seu nome, por exemplo, sim, Yara, o que que significa a sua letra I da sua autoestima, a sua letra A, né? A sua letra R, isso é o bem R legal e o também. A. E pode ser para tudo, né? Não só para autoestima, mas para tudo. É, e ajuda a trabalhar adultos também. O que foi que você falou, Van? Não sei se você está falando alguma coisa aqui. Ah, travou ali para Van. Às vezes trava um pouquinho para mim, Cris, mas depois entra e eu É, consigo entender para mim tudo. também. Dá uma travadinha e Tá. volta, bem rapidinha. Ó, aproveitando que a Van tá aqui, eu vou mostrar um outro recurso que eu fiz uma adaptação. Deixa eu só tirar essas bolinhas daqui, né? Que a Vanessa ela fez um bingo da autoestima. Então ela ia tirando as letrinhas e tinha que formar a cartelinha ali, cada um colocando quais eram as letrinhas que te ajudavam. Eu faço, né? Me inspirei nela, comprei o meu bingozinho aqui também. E aí, o que que eu faço? Tem as letrinhas aqui. Eu tentei colar o adesivo nessas bolinhas, mas aí como o furinho desse aqui, que é um joguinho mais simples, ele é pequenininho, ele não saía. Então eu colei Uhum. todos os adesivinhos, comprei cartela até para mostrar para vocês, cartela de adesivinho em bolinhas, coloquei as letrinhas, mas não rolou. E aí eu coloquei então as letrinhas aqui, e quando eu tiro a letra, o número 1 é a A. O B, 2 a B, né? E formou ali o alfabeto. Então, é uma outra forma que você tem para poder ir trabalhando, né? Para poder fazer o seu bingo da autoestima, também construindo o seu repertório. Mas um bem legal, que eu adaptei também, que todo mundo deve conhecer, é o Cai Não Cai. Deixa eu pegar a foto, né, da caixa. Esse eu guardei a caixa. Então, ele vem com as bolinhas, né? Aí o cai não cai, a gente monta assim.
coloca as palitinhas, né? Os palitinhos, e aí coloca as bolinhas em cima e tem que cada turno, né? A gente já trabalha aí porque isso também já ajuda na autoestima, a paciência é algo que é importante para você ter esse autocontrole, a regulação emocional. Então, muitas vezes você tira um que você sabe que o próximo que tirar, já vai dar ruim. E mesmo assim você tem que fazer, né, essa alternância de turno que também acaba trabalhando a questão da paciência, né, de vários outros conceitos cognitivos que a gente consegue trazer aqui para esse pensamento. E aí no Cai Não Cai, ele vem com as bolinhas dele, amarelinha. Esse eu colei adesivos de emoji, então eu trabalho a questão das emoções. Tem bolinhas com 2 colados, né? E aí quando cai alguma bolinha, eu falo para ele identificar qual é a emoção e quando ele já sentiu, que não deixa de trabalhar também com a autoestima. Mas o que eu fiz? Eu comprei saquinhos de bolinha de gude, né? E aí eu aumentei o meu jogo e tenho bolinhas de gude com as letrinhas coladas no adesivo. Então eu tenho ali a letra C, né? A letra G, tenho a letra D. E aí, conforme essa letrinha cai, a criança tem que trazer, o adolescente, mesmo com o adolescente é legal trabalhar com jogos também, porque ele está trabalhando toda essa questão da competitividade, e sem perceber, ele já vai trazendo quais são as palavras que auxiliam na autoestima dele. Ele já vai o quê? Ampliando esse repertório socioemocional, né? Também de ações mesmo, que ele pode trabalhar cada vez mais essa autoestima. Então, a gente pode o quê? Utilizar recursos já prontos, né? Esse joguinho que vende já assim, o saquinho de EVA que já vem pronto com as letrinhas, o próprio... Um boliche também, né, Yara? Um boliche, né? Um boliche muito legal. Colar embaixo do boliche, qual cai, você tem que trazer, porque você vai trabalhando ali jogos, né? O bingo, o próprio... né, cai não cai, para poder aproximar cada vez mais, né? E tem mais um, Cris, que eu queria trazer aqui, que é para adulto. Só que ele também dá para trabalhar alguns com adolescente, que é a caixinha Exercícios de Autoestima. Então, é da Matrix, quem escreveu foi o André Groba, né? E tem aqui várias cartinhas com perguntas que te auxiliam a olhar para sua autoestima. Vamos tirar uma aqui, né? Então, essa daqui, por exemplo. O que você entende por colocar-se em primeiro lugar? Qual é a concepção de uma pessoa egoísta? Olha que profundo. Isso daqui não é para você trabalhar com uma criança, né? Um adolescente, um jovem, um adulto. Então, essas caixinhas terapêuticas, como é o caso das nossas, né? Do animação e também da Corujazinha Ação, elas são consideradas livros de bolso. Então, querendo ou não, a gente está trazendo um livro de bolso, né? Um recurso aí literário para você trabalhar também essa aquisição, esse fortalecimento da autoestima. Muito legal. Eu trouxe uma técnica para adulto que serve para adulto, para adolescente, para pré-adolescente, mas é para a gente trazer uma conscientização. Primeiro, a gente tem que entender o que é autoestima, né? Porque a gente fala tanto de autoestima e às vezes a gente não define o que é autoestima. Mas é uma forma de a gente medir nossa autoestima. Então, por exemplo, eu pego a fita, ó, eu trouxe da corujinha aqui para mostrar. É muito É muito, muito fofinha, né? Mas geralmente, às vezes no consultório eu pego fitas coloridas, né? Pego a cor de rosa, pego branca, pego preta. Isso é muito legal. Foi uma técnica até que eu ensinei no grupo, acho que a Van que está aqui já conhece. E você pode escolher a fita da cor da sua autoestima. Qual é a cor da sua autoestima? Então, eu tive uma paciente com depressão que ela escolheu a cor preta. E qual o tamanho da sua autoestima? Então, você vai puxar a fita do tamanho da sua autoestima. Então, foi muito interessante. Então, por exemplo, a minha autoestima, as pessoas falam, posso medir do pé até a cabeça? Pode. Posso medir assim, de um lado até o outro? Pode. Posso medir assim? Pode. Você pode medir como você quiser e aonde você quiser. O objetivo é que você tenha essa reflexão, que você tenha uma autoestima, que você dê uma cor para ela, que eu acho que a cor fala muito sobre a gente, né? E o tamanho. E foi muito interessante que eu fiz com uma paciente adolescente com depressão, que logo ela escolheu a fita preta. E quando eu perguntei qual é o tamanho da autoestima dela, ela ficou olhando para aquela fita por muito tempo.
E aí ela cortou uma fitinha preta desse tamanho. Porque ela falou que ela não tinha autoestima, mas também ela não tinha uma pessoa com depressão, não tem motivação, não tem desejo, não tinha perspectiva de futuro. E ao longo das sessões, o que que ela foi fazendo? Ela foi colando fita de outras cores. Então ela não jogou a fita preta, mas ela falava: olha, Cris, hoje com a atitude que eu tomei, eu quero colar um pedacinho da fita rosa. Hoje eu quero colar um pedacinho da fita azul. Uhum. Ai, hoje aquele pedacinho da fita azul saiu. Então, assim, e muito legal para mostrar que não é porque eu falo que minha autoestima é desse tamanho aqui, que ela vai estar todo dia desse tamanho. Tem dia que eu acho que ela está Sim. menor, tem dia que eu enrolo um pouquinho minha autoestima, tem dia que eu acho que ela não existe, mas eu descubro que ela está ali. Então, é uma técnica muito simples e foi muito bonito. Para os adultos, isso dá muita noção, porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente prática e eu preciso muito de um recurso visual. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar sem papel, uma caneta, uma coisinha simples. Então, faz com que você olhe, quando alguém fala qual o tamanho da sua autoestima? Ah, desse tamanho. Mas quando alguém fala assim, médio em relação a você. Então, é uma coisa que dá muito resultado. Eu tenho adultos, Yara, que assim, trabalho muito com adulto, né? Tenho um público bastante no consultório, está tendo bastante Uhum. adulto que andam com a fita no bolso. É bem interessante. Eu tenho acho que 3 A adultos, tem gente uma que anda fez com a fita na carteira e outra no bolso. É naquele bem interessante workshop, né? No workshop de ansiedade que nós de fizemos em ansiedade. várias turmas, em BH, em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre a gente teve esse episódio, lembra? Da pessoa ficar emocionada com a fita, né? Então realmente foi Sim. muito prazeroso a gente trazer, que é isso, trazer o concreto para conseguir realmente entender o conceito, né? E é por isso também que a gente trabalha muito a questão dos livros. Eu trago ali o concreto, o livro, a história, até para não falar assim quais são só como você trabalha a sua autoestima. Antes você vai conhecer um personagem que trabalhou toda a autoestima ali, né, no decorrer dele, na caminhada dele. Isso Sim. auxilia muito. Você saber que não está sozinho, né? Por mais que Sim. seja um personagem infantil ali fictício, ele está falando como que ele pode, né, trazer no dia a dia as comemorações, o yes, né, a fé, a questão da fé, a honestidade, que ficou muito bonitinho. Né? Então ele quebra ali, mas ele é honesto, mesmo com medo. Olha as expressões que tem. Ai, A nossa lindo, né? ilustradora Santuza, ela foi muito Linda, Santuza. A Santuza especial. está mandando os materiais lindos para gente novamente, né? Porque, né, o Asa é uma coleção, né? O Asa é uma O As vai coleção. encarar o bullying, o As vai também trabalhar seus medos, né? Então Medos. tem muita coisa aí que está por vir. Muito É, bom, Cris. Tem mais alguma muito. coisa que você gostaria aqui de fechar, de trazer aqui para gente? Ah, eu separei mais 2 livros, né? Falando também da questão da autoestima para adulto, que muita gente perguntou, né? Ah, Vivi, a Vivi tá mandando um oizinho aqui também, tô com saudades. Lê o livro sim, Vivi. Constrói letrinhas com seus pais, ó, para você ver como que qual letrinha que você vai sortear e como ela vai, que palavrinha que pode ser a sua palavrinha para trabalhar a sua autoestima, tá bom? Um beijo, minha lindinha. Olha, então eu deixei mais 2 livros aqui separados, né? Lindos, mamãe Para a gente coach. trabalhar a autoestima é o quê? A gente, Uhum. né, passar por esse processo de reflexão. Então, o livro da Mamãe Coach é um livro que ele tira de lado essa questão das culpas, né, do julgamento, porque ele trabalha o quê? Várias ações, é um livro bem dinâmico, com muitas atividades, é um livro escrito pela Lorraine Thomas, né? Eu só fiz a adaptação aqui para o Brasil, mas ela que escreveu. Então, ó, disciplina não é castigo, a gente vai trabalhando alguns conceitos da parentalidade, mas ao mesmo tempo a gente vai trabalhando esse autoconceito, né? Que não deixa de ser a questão da autoestima. Então, o capítulo 1, ele fala bem sobre a questão, eu sou o exemplo número 1 para o meu filho, né? Então, quando você é o exemplo, que é muito que a Cris começou aqui a contar também no começo, quando a gente trabalha como eu sou o exemplo para o meu filho, olha a importância, né, de você cuidar da sua autoestima. É muito fácil você falar, faça, cuide-se, faça o esporte e também não mostrar o seu autocuidado, né? O exemplo, ele ensina muito mais, ele é muito mais potente
do que palavras. As ações permanecem, né? As ações, elas acabam trazendo toda essa questão, né? Não adianta eu falar uma coisa e não ser coerente e ter uma outra ação. Então, é importante essa coerência, congruência para a gente trabalhar. E esse livro, ele traz muito isso, essa autorreflexão para você saber qual o seu caminho, onde está, né? E o último livro que eu separei chama Autoestima na Infância e na Adolescência, que é um só sobre autoestima mesmo, mas esse aqui ainda não tinha no Brasil. De qualquer forma, como eu sei que tem muitas pessoas aqui de Portugal, eu vou deixar a foto, mesmo porque alguns outros elas têm vontade, só tem aqui no Brasil, né? Um Mamãe Coach tem em Portugal, chama The Mama Coach, é a mesma capa, parecida com, né, um outro desenho só, mas ele é em português de Portugal e vendido lá, mas esse aqui era só em Portugal. Ele é um livro bem também cheio de exercícios para trabalhar essa questão da autoestima. Tem livro de psicólogo é assim, né? A gente passa, tem grifado, tem Estrelinha, flechinha, tudo. E um monte de livro, né? Um monte. um Mas monte, meu é Deus. Hoje eu já recebi mais um monte. mais livre. Eu acho que assim, o assunto é um assunto bem gostoso, autoestima é um assunto bem vasto, né? Que assim, se a gente for falar de autoestima, tem que falar de autoconfiança, de autoaceitação, de Uhum. autoconhecimento, de amor próprio, das nossas competências pessoais e sociais, né? Nossas competências sociais interferem também na nossa autoestima. O grupo, né? Que nosso grupo social, gente, levanta ou abaixa a nossa autoestima, né? Então, As isso é pessoas, muito nossa importante também, convivência, né? O nosso nossa medo, igual, por convivência. exemplo, a gente nunca teve tanto relato de baixa autoestima, de depressão, de divórcio, por conta da pandemia, né? Que realmente o medo, a insegurança, não tem como, né? Muita gente fechando seus negócios, né, medo de uma crise ou não. Então, é importante saber que a autoestima, ela é trabalhada, né? A gente nunca pode deixar de olhar para uma questão multifatorial, né? Então, a gente tem que ver o que? Eu tenho a questão da minha genética, se eu sou mais ansiosa ou não, como eu lido com a minha positividade, se eu sou otimista, qual é a minha personalidade, também o meio que eu vivo, as minhas interações, a minha aprendizagem, os meus valores. Eu até tinha trazido também um livro sobre valores, né? Esse é o Valores e Ah, é Convivência da lindo, né? Sociedade Lindo esse Cultural. livro. É um livro enorme, né? Ele é mais dedicado Lindo. à criança, mas ele trabalha muitas questões de valor, né? Então, tudo isso está relacionado em você cuidar e preservar a sua autoestima. Por isso que a gente fez um workshop, né, Cris, o ano retrasado. Na Retrasado. verdade, foi 2018 e 2019. Nós viajamos para Sim, vários locais e era um workshop de 8 a 9 horas, né? isso mesmo. Bem prático, com muitas técnicas. Vamos ver se quando tudo isso passar a gente consegue de A novo gente sair faz de para. novo. Mas é gostoso. E assim, é um tema extenso, é um tema vasto. Eu acho que é muito legal deixar a reflexão para as pessoas, né? O que ajuda na sua autoestima como as, né? O que ajuda, mas Sim. uma pessoa ajuda muito. Eu acho isso muito favorável, porque é complexo. Mas eu acho que a gente tentou hoje trazer aqui para vocês, assim, dicas de jogos, né? Falar um pouquinho, além do livro, o que vocês podem fazer, coisas práticas, como o stop, a fita, o jogo de boliche, que essa acho que nosso intuito hoje foi pensar, né? Que todo mundo abre um pouquinho, assim, a cabeça para trabalhar a autoestima de várias formas. E quando? Sempre. Porque a autoestima vai ser um tema que vai ser sempre trabalhado. Como você falou, nessa pandemia a gente está com uma exaustão. Sim. Entendi muito bem, entendi muito, muito incerto. Então eu falei que as pessoas hoje estão muito exaustas, né, com as emoções. E afetou a autoestima? Sim, as incertezas afetam muito a nossa autoestima. Depressão também é a primeira doença mundial aí para todas as idades. Você estava falando do livro. Eu estou postando esse mês sobre saúde mental. Hoje eu falei sobre saúde mental do jovem, um pouquinho, né? Porque post de Instagram é um pouquinho só. E amanhã eu vou falar sobre a saúde mental das crianças. E um dos temas lá é como os pais influenciam no desenvolvimento da saúde mental das crianças e o que eles podem fazer. E como? Né? Como na formação da autoestima do seu filho? Ajudando na sua própria formação da sua própria autoestima.
né? Então, você precisa olhar para a sua autoestima para poder ajudar, né? A Paula, que está acompanhando e adorando, né? Então, assim, você poder ajudar. Então, autoestima também é um tema que também vai vir depois, porque também é um tema amplo, né? Mas também a gente aceita sugestões, Uhum. né, Yara? De tema para os posts, para a live, e Sim, até formas de que as pessoas falem para a gente como eles estão trabalhando com livro, traga nossas novas dicas, que é bem gostoso a gente também saber das ai, experiências de vocês, né? na verdade, esse feedback é o que anima para a gente cada vez, né, querer fazer mais e mais. E eu já tenho reunião essa semana com a Cris. Nós temos 3 outros materiais ali engatilhados. Até o final do ano a gente tem mais novidades, né? E é importante isso, poder ampliar, né, com esses recursos, esse olhar que é o olhar da saúde mental, né? Não deixa de ser o nosso janeiro branco aqui, né? Que é o olhar que a gente tem para essa questão de autocuidado, autoestima, né? Compulsão, vários Amor próprio, transtornos, né? psicopatologia, amor próprio, enfim, né? Muito bom. Bom, gente, um recado aqui, né? Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda com as lives, então eles estão deixando as lives disponíveis por um dia. Vai ficar 24 horas aqui gravada essa live. Cris, depois eu não sei qual que é a estratégia, porque hoje eu falei, preciso de ajuda, me ajuda para uma equipe Tem razão. maravilhosa. Ainda Então, bem que você se veio vocês disso. gostaram, falam para os seus amigos, colegas, aproveitarem essa live que vai ficar até amanhã à noite, né? E a gente vai se falando durante essas 3 semanas cheias de live. E a gente volta, Cris, para falar de recursos terapêuticos, usando os nossos 3 recursos e qualquer coisa, um joguinho a mais, para ampliar aí, né, o que eles solicitarem aqui, para a gente poder montar esse cronograma. Com certeza, vai ser um prazer falar de recurso terapêutico, cheio de ideias. E foi um prazer, né, estar aqui mais uma vez com você e com todo mundo que está acompanhando a gente essa hora. Então, obrigada e que todos tenham sempre uma boa autoestima, né? Cuidem da sua autoestima. Isso mesmo. Boa noite. Durmam bem. Dani chegou agora, então, Dani, assiste até amanhã, que a live vai ficar disponível até amanhã. Cris, um beijo, a gente se fala. Um beijo Beijo. a todos, boa noite e a gente se fala amanhã. Tchau. Boa noite.